O plágio, mais conhecido como Ctrl+C, Ctrl+V, tem sido bastante debatido entre professores e demais profissionais da área. A inquietação costuma ser a mesma. Os alunos têm tido dificuldades ou preguiça de produzir o seu próprio texto e, por isso, praticam plágio. Esse plágio normalmente é feito a partir de cópias integrais de textos de outrem, mas outras vezes esses alunos eles lançam mão de copiar trechos de textos diferentes ou dentro de um próprio texto de outra pessoa, ele vai trocar algumas palavras por sinônimas para tentar reduzir a possibilidade de que o professor flagre a prática. Atitudes essas que não tornam menos perigoso e menos criminoso o ato do plágio em questão. Diante desse quadro, faz-se necessário não apenas identificar as causas e discutir o plágio, mas principalmente pensar, repensar e reorganizar as práticas docentes e institucionais. Como cada um de nós, professores e coordenadores, vemos essa prática e já que ela é tão comum, é possível usá-la como início de um processo de ensino-aprendizagem? Para responder essa questão, nós vamos conversar um pouquinho aí, ouvir, na verdade, as falas de um professor e de uma coordenadora. Para iniciar, um dos problemas do plágio, talvez o mais significativo deles, seja o acesso às informações na internet. O professor de produção textual Márcio Menezes vai refletir um pouquinho sobre esse acesso e sobre a capacidade de criticidade a partir do que os alunos veem e leem na internet. Os alunos eles têm à disposição muitas informações, mas transformar essas informações num conhecimento, eu acho que ainda não funciona. E seria até uma crítica minha por parte dessa geração. Muito próxima da informação, mas às vezes não usam. Por exemplo, um aluno ele sabe postar uma foto, usa Instagram, Facebook, Twitter, mas na hora dele acessar as notas dele na internet da escola, ele tem dificuldade. Na hora de acessar um material digital, ele tem dificuldade. Então eu vejo assim que está meio paradoxo a coisa. Tem muita informação, mas não consegue usar. Alguns dizem que sabem usar, que usam, mas se a gente for olhar a fundo, não consegue ver essa perspectiva de estar usando o conhecimento porque acessou. Eu acho que isso é um grande problema nosso, até um desafio mesmo da educação, né? Tentar mostrar isso para o aluno, tentar fazer a informação ser algo atrativo para eles, não meramente uma ideia de entretenimento, que na minha opinião é o que mais acontece. Interessante notar que a reflexão do professor diz muito sobre o plágio em si. O aluno tem em suas mãos um mundo de informações, mas não sabe usá-las corretamente. Esse aluno lança mão, portanto, da cópia, do plágio, pois ele não é capaz de refletir sobre o que lê e sobre o que vê, mas apenas usar essas informações integralmente a seu favor. Perguntado ao professor se a partir da reescrita é notada uma melhora da primeira versão plagiada para a segunda versão, uma tentativa de que o aluno seja autoral, ele responde: Sim e não. Vários alunos, eles repetem o mesmo erro. Então, eu acredito na ideia da refeitura, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho. Teria que ser um trabalho bem próximo do aluno. É mostrar mesmo durante o texto, olha, você errou nisso aqui, o que a gente pode fazer? Eu tentei durante várias vezes fazer isso. E eu vi mais efeito eu sentando com o aluno e mostrando o erro e pedindo para ele consertar do que mandar ele fazer de novo. Porque às vezes ele repete o próprio erro. Eu acredito que se eu sentar com o aluno e pedir para ele fazer e apontar os problemas, eu acho que resolve muito mais. Como é possível observar, a detecção do plágio não é suficiente. É necessário um acompanhamento metódico e próximo aos alunos. Infelizmente, estamos tratando de uma disciplina que possui aula uma vez por semana em turmas de aproximadamente 30 alunos. Esse acompanhamento individualizado, portanto, muitas vezes é inviabilizado diante do tempo e do volume de trabalho que o professor possui. Apesar dessa realidade, o professor vê no plágio uma oportunidade de trabalhar a aprendizagem do aluno, levar o discente a refletir sobre o que escreveu e reescrever é o caminho. Eu uso isso também, até na ideia também de refeitura. Eu falo, olha, é legal a informação,
Por que ele chegou nessa conclusão? Ele pesquisou, no caso o autor, né? Ele pesquisou, buscou conhecimento, se aperfeiçoou, então eu tenho que dar os créditos para ele. Então agora é a hora de você, enquanto aluno, mostrar isso para mim, que você também é capaz de pesquisar, se aprofundar e trazer também uma nova perspectiva, né, sobre algum assunto. Geralmente eu trabalho assim, eu não vou na ideia de punir, porque eu acho que a punição não vai resolver o problema. A gente tem que conscientizar o aluno, né? Ele entender que aquilo ali que o outro fez é dele, no caso do outro. Minha experiência pessoal como professora de produção textual e meu posicionamento diante do plágio não são diferentes. É bastante comum flagrar a cópia não referenciada em textos de alunos da educação básica. E em um primeiro momento, eu tampouco uso da punição como forma de ensino. É importante fazer com que o aluno entenda que a voz do outro é importante, mas mais importante ainda é sermos autores dos nossos próprios textos. Esse direcionamento por meio da reescrita é fundamental para que o aluno consiga usar reflexões de outrem e treinar esse diálogo em seu próprio texto com suas próprias reflexões. Viviane Vieira dos Santos, antes professora de produção textual e hoje coordenadora da educação básica, faz uma reflexão que contempla o papel do professor de ensino fundamental e o papel da coordenação diante de casos de plágio. Foi-lhe pedido que comentasse sobre alguns possíveis usos dessa prática como forma de ensino-aprendizagem. Então, eu acho que existe, mas honestamente eu até não aconselho. Eu acho que acontece. Por exemplo, já aconteceu comigo em instituições de que eu trabalhei, de alguém se apropriar do trabalho do outro como sendo seu, né? Eu, por exemplo, já substituí professores, já fui substituída, e aquele crédito não ser dado, né? Agora, é um meio de aprendizagem? Eu acho que depende, né? Na medida que o outro está absorvendo aquela teoria e está entendendo, a informação está chegando e está sendo possível o conhecimento surgir dali, eu acho que é válido. Mas na medida que eu tenho que pensar na formação do ser humano de um modo mais completo, eu formo ele para ele entender a teoria, mas eu não formo ele para eticamente ele entender que ele não pode fazer o uso de uma coisa que não é dele sem citar o devido dono, o devido crédito. Então, é educativo se eu pensar no conteúdo daquilo que é plagiado. Alguém está aprendendo com aquilo. O próprio sujeito que comete o plágio, ele fez uma leitura para fazer aquele plágio. Ele não ia copiar de qualquer um, ele pegou alguém que entendia do assunto. Então, nessa medida, eu acho que foi educativo aquela apropriação. Mas à medida que ele expõe para o outro sem dar crédito, eu acho que não é educativo moralmente e eticamente. Aí já é bem complicado. Eu, honestamente, prefiro a gente pensar que não tem, que esse uso não aconteça. Que não seria, no caso, uma coisa válida, já que está ensinando algo a alguém. Eu acho que o ideal mesmo é que a gente prepare os meninos para eles veicularem essa ideia de que é meu, não é meu, é do outro, mas eu vou fazer uso, mas eu vou citar a quem pertence, a quem de direito. Eu acho que é importante. A coordenadora Viviane expõe as duas faces do plágio de maneira bastante interessante. Se o olhar for para o fato de que, ao se copiar algo de algum lugar, aprende-se com isso, lendo sobre o assunto, existe sim um viés de aprendizagem. Entretanto, não é possível deixar de pensar no viés moral e ético. Portanto, o ideal é que o plágio não aconteça, considerando que a apropriação da ideia do outro sem o devido crédito é não só indevida, mas principalmente criminosa. Vale a pena destacar, a partir das falas dos entrevistados e do que se lê e se conhece sobre o assunto, que o plágio parece que não vai deixar de existir. Então, cabe ao educador que direciona aos alunos orientá-los quanto ao uso correto da voz do outro. O professor, portanto, é a ponte que vai levar o aluno a escrever melhor, usando sua voz em constante diálogo com a voz do outro, esta última sempre referenciada a partir das diversas técnicas que o professor vai ensiná-los a usar.